Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nesse 30º domingo do tempo comum, nós vamos avançando no verde da esperança, na certeza do grande cume da nossa fé, que é a espera da vinda de nosso Senhor e assim a grande expressão do seu reinado pleno por todo o universo. Enquanto o Senhor não vem, continuamos construindo o seu reino aqui na terra, entregando o nosso coração, para que Jesus possa cada vez mais reinar, para que, nos amando, possamos amar com o mesmo amor que Ele nos ama. Ora, falando de amor, nós temos a primeira leitura retirada do livro do profeta Jeremias. Aqui nós vemos, pelas palavras do profeta, a extensão do amor do Pai. O amor do Pai, ele não é como o amor humano, né? No sentido em que podemos priorizar aquilo que nos agrada, aquilo que é belo, aquilo que é favorável, aquilo que nos dá retorno. Mas o Pai não escolhe aquilo que lhe agrada, ele escolhe aqueles que precisam dele, aqueles que ninguém escolheria, o Pai escolhe e ama. Não estou dizendo que o Pai rejeite os outros filhos, mas ele manifesta de modo extraordinário o seu amor, sobretudo pelos mais frágeis, pelos mais pobres. Na leitura de Jeremias, no capítulo 31, nós vemos aqui que haverá uma alegria muito grande, uma grande aclamação, porque o Senhor reunirá dos extremos da terra aqueles a quem Ele tanto ama. Atrair, reunir para perto de si. E quem são? Não são pessoas mais bonitas, vocês vão ver. Não são as mais ricas, vocês vão ver. Aqui nós temos os mais frágeis, aqueles que representam em nossa sociedade e também na sociedade daquela época, os mais vulneráveis. Podemos dizer, inclusive, os mais inúteis. E quem são? Nos diz o profeta Jeremias: cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes. E isso tudo uma grande multidão. Neste sentido, nós encontramos aqui pessoas que não têm nenhuma utilidade, que são peso. As mulheres grávidas, o Senhor, veja aqui o detalhe, Ele escolhe as mulheres grávidas, as parturientes. Ele não promove a morte, não promove o aborto. Seria muito mais fácil uma pessoa fazer uma viagem numa condição de não estar grávida. O Senhor poderia atrair para si mulheres que teriam perdido o seu bebê, mas não faz isso. Ele escolhe as grávidas, porque sabemos o quanto a mulher fica fragilizada no tempo da sua gravidez. Tão fragilizada que pode fazer escolhas erradas, na medida que pensa apenas em si e deixa de considerar o outro ser humano que traz dentro do seu ventre. Portanto, uma parturiente, uma mulher grávida, não é apenas uma única pessoa, mas são duas pessoas, as mais vulneráveis, as mais frágeis, e são essas que o Senhor atrai para si. Na medida que nós ouvimos dizer que cegos, aleijados, grávidas e parturientes são atraídos, queremos dizer que todos têm a liberdade. Vejam bem, liberdade para se dirigir ao Senhor. E aqueles que o querem, aqueles que realmente se sentem atraídos ao seu amor, Ele aplana o caminho. Ele concede a água pelo caminho, sobretudo passando por regiões áridas e desérticas. O Senhor aplana, torna reto o caminho, para que todos possam se aproximar dEle, porque o Senhor, ao olhar o seu povo, Ele os vê como filhos, como filhas. É isso que nos diz a leitura: tornarei-me um pai para Israel, Efraim é o meu primogênito. Ora, esse grande amor do Pai que nós vemos de modo tão belo expresso aqui pelas palavras do profeta Jeremias, se realiza de modo maravilhoso na vida de Jesus. Jesus é a expressão humana e divina do amor do Pai. Jesus também operou coisas extraordinárias, sobretudo para com as pessoas mais frágeis e mais pobres. Nós temos a oportunidade, então, de ver no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 a 52, o grande amor que o Senhor manifesta a Bartimeu. Bartimeu, o homem à beira do caminho, um homem cego, um homem sentado, um homem que não trabalha, também um inútil. Um homem a quem as pessoas dão aquilo que querem, não perguntam o que ele quer, o que ele precisa. É um homem largado, um homem deixado à beira do caminho, um homem também que se deixou na beira do caminho. Um homem que vê a vida, entre aspas, percebe a vida passando, assim como as pessoas também. Entretanto, Jesus passa por ele. Ele ouve falar que Jesus está se aproximando e começa a clamar por Jesus.
É a escolha de Bartimeu. Ele não apenas clama, como ele luta contra aqueles que tentam silenciá-lo, porque ele quer uma vida nova. Como aquelas mulheres que nós ouvimos, os cegos, os aleijados, parturientes, querem uma vida nova e são livres para poder seguir o Senhor. E Bartimeu manifesta esse seu desejo por Jesus, até que Jesus o manda chamar. E ele vem. Nós entendemos no texto quando diz, para chamá-lo, ele joga o manto de sentado, dá um pulo e foi até Jesus. Bartimeu se dirige a Jesus, ele não é forçado a ir a Jesus. É ele quem deseja, ele busca, o Senhor facilita para que se aproximem dele todos aqueles que desejam conhecê-lo e encontrá-lo. É assim que Bartimeu experimenta um grande amor de Jesus. Sendo mendigo, Jesus não dá apenas o que quer, não dá apenas aquilo que pode. Jesus pergunta, o que você quer? E Bartimeu então pede, Senhor, que eu veja. E Jesus atende exatamente o pedido de Bartimeu. Um pedido e um atendimento que gerou nele uma vida nova que não o fez sentar-se novamente na beira do caminho, mas ele tomou um procedimento diferente. Bartimeu, ele passa a seguir Jesus, recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Nos faz compreender que ele não apenas recebe um presente, como um cão que pega um pedaço de carne e se afasta para poder comer, mas ele, recebendo a graça, expressa gratidão, seguindo Jesus. Nos dá a ideia de que, enquanto viver, tendo a visão que recebeu de Jesus, o seguirá. Se não fisicamente, o seguirá no coração, sem jamais esquecer aquilo que experimentou. A segunda leitura vem nos dar uma certa explicação. Nesta carta aos Hebreus, nós temos ali o autor nos falando que Jesus é o sumo sacerdote. Sim, Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote que, sentado à direita do Pai, intercede por nós. Jesus que conhece os nossos pecados. Jesus que é o grande mediador. Jesus que sabe, conhece as nossas dores. Jesus que pede, como mediador, ele pede, ele ofereceu o grande sacrifício de sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O autor do texto nos traz então exatamente essa realidade do povo, e aqui de aleijados, de cegos, de grávidas, parturientes, vai nos trazer a realidade que compete a todos nós, mesmo que não estejamos grávidos, nem cegos ou mesmo aleijados. O Senhor traz aqui a realidade de pecadores. Jesus que oferece sacrifícios pelos pecados do povo, dons e sacrifícios pelos pecados do povo, e ninguém como ele. Ele é o grande e único sumo sacerdote, e não apenas sumo sacerdote, ele é o Filho de Deus, que aqui na terra manifestou o amor do Pai, e que sentado à direita do Pai, após a sua ascensão até a sua vinda, continua intercedendo por nós, para que continuemos experimentando este grande amor do Pai, que cura, que liberta e, sobretudo, salva, nos salva do pecado e nos concede a vida eterna. Que Jesus, expressando este grande amor do Pai, possa nos atrair neste domingo para vivermos ao longo de toda esta semana esta certeza. Não importa a sua condição, não importa qual é o seu defeito, não importa o quanto você seja útil, inútil, melhor dizendo, na sua família, inútil talvez agora no seu trabalho, inútil talvez junto aos seus companheiros, colegas e amigos. O Senhor deseja que você esteja perto dele e faz de tudo para facilitar que você o encontre e possa descobrir nele essa fonte de amor inextinguível. Que possamos, então, nos aproximar com toda a ousadia e coragem de Bartimeu, determinados a uma vida nova, seguindo Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.